Horto Ostinato. Um podcast de José Rui Rocha. Com música original de José Miguel Costa. Olá, viva, bem-vindos. Cumprimos hoje o número 5 do podcast de Horto Ostinato. Regressamos aos livros e a um universo complexo e não poucas vezes incompreendido. E daqui partiremos para a reflexão em torno do silêncio. Publicado pela Universidade Católica Editora em 2019, o título Padres do Deserto, Palavras do Silêncio, com seleção e tradução de Isidro Lamelas, é uma extraordinária porta para a descoberta desses seres densos, provocadores, escavadores de silêncio, esperança e beleza por entre a crueza do deserto. Chamados também de pais do deserto, estes homens e mulheres eram acima de tudo errantes espirituais, que digladiavam a impaciência, a mediocridade e a dissimulação dentro de si mesmos através da metanoia. Eram errantes à procura de aumentar a sede por entre dúvidas, hesitações, tentações e dificuldades, colhendo de forma surpreendente respostas ao mais complexo dos universos, o silêncio. Organizado em 18 capítulos temáticos, o livro oferece-nos os apotegmas que ao longo de séculos foram transmitidos oralmente e lembrados como preceitos primordiais de vida até serem fixados por escrito. Usado pela primeira vez pelo monge Zósimo, que viveu na Palestina no século IV, o termo apotegma era empregue para designar as meditações, relatos, testemunhos, vivências ou máximas extraordinárias de insignes mestres. Mas o que têm hoje a dizer-nos estes anciãos que decidiram o silêncio como núcleo da sua existência e via para o insondável? O que vibra no falar calado da voz interior e na palavra muda do pensamento destes homens, instigadores, provocadores, convocadores, mas nada contíguos aos atuais influencers? O que arde silente no seu coração e que perfume é este que nos seduz, de tão longe, soprando leve esta ferida nostálgica pelo silêncio que perpassa o nosso cotidiano? Esta atração não é, justamente, recém-adquirida. O silêncio atrai o ser humano desde cedo ao retiro em montanhas solitárias e ermos desertos. A admissão do deserto enquanto lugar privilegiado para o recolhimento silencioso remonta, pelo menos a meados do século II a.C. Esta perspectiva ganhou consistência entre nós após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e do levantamento arqueológico de Qumran. Os essénios, as setas que habitavam o deserto sob uma rotina rigorosíssima, vinculada ao judaísmo, aparecem-nos justamente em data bem anterior ao monaquismo cristão do século IV no deserto egípcio, do qual, então, se estabelecerá como figura cimeira. Não descartamos a hipótese de os essénios, também eles, muito provavelmente, terem sido inspirados por movimentos semelhantes que iam eclodindo de forma mais ou menos episódica noutras fronteiras. Ao Oriente, por exemplo, os discípulos de Buda, também eles com origem bem anterior ao movimento dos padres do deserto, disseminaram o recolhimento espiritual, o afastamento das comunidades, no que era o cumprimento exigente de um exercício de plena solidão e profundo silêncio. As bases do monaquismo cristão nascem, se assim podemos dizer, entre o século IV e V, em pleno deserto egípcio, mas também da Palestina e da Síria. O deserto é um território ambíguo. É o quadro da exemplar experiência do êxodo, do encontro consigo mesmo e com o divino, mas é igualmente uma terra adversa, reinado eleito da tentação e das miragens. Contrariamente ao que poderíamos pensar, ambas as vertentes se manifestaram determinantes para os ascetas que nele decidiram habitação, na sede de encontrar a verdade, aproximarem-se do misterioso e, simultaneamente, desafiarem os seus próprios limites, numa prática cotidiana exigente, severa e de absoluta devoção a Deus e ao silêncio. Justamente, admitindo alguns exageros e literalidades no que a prática dessa devoção e aproximação ao divino via Cristo comportou,
esta decisão do silêncio manifesta-se errância incontornável. Ao falarmos de padres do deserto, de monges cristãos, de ascetas, não nos reportamos em exclusivo ao sexo masculino. Trata-se de homens e mulheres que, mais do que pretenderem instituir um novo cristianismo, procuraram habitar em plenitude a radicalidade cristã nas suas vidas. Procuraram cumprir um árduo caminho rumo à santidade. À época, a Igreja, com a viragem constantiniana, deixou de ser uma religião ilícita e perseguida para, num espaço de tempo não muito longo, passar a ser protegida e favorecida. Dotada de inúmeros privilégios, entra numa nova fase da sua história. Se até então o nome cristão era sinónimo de combate e martírio, com a conversão do Império à nova religião, passou a viver-se muito bem neste vale de lágrimas. Ao acabarem-se as perseguições, terminou também a ambígua atração pelo martírio. Destarte, escapando-se à onda secularizante que invadirá a Igreja Imperial, com o fim de preservarem as exigências da sua fé, há homens que escolhem sair do mundo. E rumam então ao deserto. Deles sabemos, através dos seus apotegmas, de uma profundidade, lucidez e deslumbramento extraordinários, que pretendiam auxiliar os jovens monges a encetarem o caminho monástico, apresentando-lhes maneiras exemplares de se virarem para Deus. Estes monges do deserto escolheram lugares agrestes para porem a sua fé à prova. Ou seja, o deserto exterior propicia um deserto interior, encoraja a libertação espiritual pela rejeição dos sentidos, a rejeição ativa do peso corporal. O ermita transforma-se inteiramente em coração. O confronto com o silêncio, com a solidão, com o vazio, partilhou connosco David Le Breton, é uma prova de verdade, um terrível face a face com Deus e, sobretudo, com os seus inimigos. Antão, a título de exemplo, não encontrou ninguém durante 2 décadas. Apesar disso, tanto Antão como Poemen, Macário, Atanásio, Sara, Teodoro ou Sinclética viram crescer em seu torno uma inusitada fama pelo modo inspirador como habitavam o deserto, atraindo assim discípulos de todas as partes. Estes pais e mães do deserto, mestres, se o preferirmos, instalados na solidão, apenas davam uma palavra, ensinando com a vida e o silêncio. Dá-me uma palavra, ou diz-me uma palavra, era a expressão que servia de mote ao diálogo formativo entre mestre e discípulo. Este era o modo habitual dos padres do deserto partilharem as suas palavras sábias que serviam de regra, de conduta para os mais jovens. Admite-se também que esta expressão fosse, não poucas vezes, lançada como despedida após o silêncio que o mestre, o ancião, partilhava e ensinava com discípulos. Este silêncio exemplar valia mais do que qualquer discurso. Assim foram surgindo centros onde se procurava o discernimento e se tratava da formação dos candidatos à vida monástica. Mesmo os que optavam pela via mais solitária mantinham alguma relação com os demais irmãos e, sobretudo, com os anciãos. Mas, perguntamos, não seriam estas recorrentes consultas, estas constantes visitas e interpelações de discípulos uma distração para o ancião asceta? Apesar de muita resiliência, estes encontros constantes levantaram uma série de problemas aos anciãos, sendo o maior deles o crescimento dos discípulos em seu torno e, precisamente, o potencial caos que daí advinha. Deste modo, sentiram o imperativo de organizar uma existência comum. Pacómio, no Alto Egito, estabelece as primeiras regras cerca do ano 320. As celas dos religiosos estão reunidas num perímetro à volta dos edifícios comunitários. Os monges não fazem qualquer voto, mas comprometem-se em submeter-se à regra. Pacómio modera as paixões ascéticas dos religiosos, procurando não desencorajar os jovens e mantê-los assim sob a tutela de Deus. 6 décadas mais tarde, Basílio, bispo de Cesareia, redige outras regras com o propósito de estruturar a vida dos monges na Capadócia, na Ásia Menor. Nestas, como nas regras de Pacómio, o silêncio é uma necessidade, uma disciplina, condição fundamental para o recolhimento. É domínio sobre a palavra, alimento da oração que habita e envolve o mosteiro. No que respeita às regras instituídas por Basílio, convém dizer que ainda hoje influenciam de certo modo a vida monástica oriental. No século VI, mais propriamente 547, Bento de Núrcia, já perto do final da sua vida, redige um conjunto de regras, 73 capítulos, em que são reagrupadas as instruções morais e práticas que regulam de forma preponderante o monaquismo europeu, fazendo dele um modo de vida em comum, fazendo com que cada atividade
seja uma oração dirigida a Deus, mas sem ceder à paixão ascética dos padres do deserto. Bento de Núrcia encontra-se próximo de Pacómio, tendencialmente considerado fundador da vida cenobita. No estabelecimento da regra, Bento decide para a palavra de abertura, escuta. Aliadas a esta convocação, surgem outras expressões capitais. Não proferir palavras vãs, ociosas. A salvação não chega pela proficuidade da língua. Justamente, Bento dá o lugar supremo ao silêncio, que não é mera ausência de palavra, mas sim a tranquilidade plena que habita o coração e se dispõe à escuta do misterioso. Posteriormente, na Alta Idade Média, as regras monásticas perseveraram no privilégio do silêncio, em detrimento do mau uso da língua. Os monges, mormentos que se encontram em clausura, mas também todos aqueles leigos que se inclinam e consagram à vocação do silêncio, são exemplos de uma experiência única, exemplos de um viver na interioridade. Tal como cada um de nós, mas talvez de modo mais disciplinado, mais devotado ao viver na interioridade, são senhores de duas vidas, a vida exterior e a vida interior. Dois corpos que um único corpo tem, como disse Gonçalo M. Tavares, duas vidas no tempo. Ou talvez melhor, uma vida no tempo, a vida exterior. O corpo troca simpatias ou ódios com os objetos e os outros corpos contemporâneos. E a outra vida, a interior, a dos pensamentos, a que está fora do tempo, exterior ao século e ao minuto. Uma vida além do calendário, que não está atrasada ou adiantada e nunca está perdida no espaço. O espaço sou eu, poderá dizer quem pensa. Este caminhar o silêncio desenha-nos como sombras alguns problemas. O que fala dentro daqueles que se devotam ao silêncio? Que silêncio é esse onde residem? Que silêncio é esse que os habita? Será que uma fala calada é silêncio? Ele respira nela e por ela, é via para a autenticidade, para a transcendência, ou ela dissipa-o, impossibilita-o ao impregná-lo de palavra? E que palavra é esta? Uma palavra muda? Esse vibrante movimento interior, uma oração, um sonho, uma interrogação, um trajeto utópico, uma ideia melódica ou uma resolução, um insulto até, esse vibrante movimento interior é fónico? Que gesto voluntário ou involuntário o deixa escapar, o faz significar? Tratar o silêncio nesta perspectiva será tratá-lo como forma de expressão, situando-o no discurso. Admiti-lo como portador de marcas linguísticas e, então, multiplicador e enunciador de sentidos, tão essencial quanto arriscado nas nossas interações discursivas. Recordemos Berenice, de Jean Racine, tragédia da simplicidade, da majestosa tristeza, do constante adiar, da dificuldade de formalizar o sabido pelo dito. Tragédia onde, em vez de sangue, correm lágrimas e em que o verso, nas palavras de Gruber, é como um sopro sobre uma ferida. Em Berenice são diversos os lugares do invisível, do não dito, e, consequentemente, brota difícil a leitura, a escuta do silêncio. O que é que ele significa? O que é que ele diz, o silêncio? Berenice encontra-se com Tito e, no final da conversa, pergunta justamente isso. O quê? Pergunta ela suspensa. Logo partir e não dizer o resto? Que encontro tão funesto. Que quer ele? Que fiz eu? Que diz esse mutismo? Também William Shakespeare não poucas vezes trabalhou nas suas obras a palavra e o silêncio, ou melhor, o silêncio entre palavras. Disso é exemplo de King Lear e as suas palavras mal ditas. Nesta tragédia é tão importante o dito como o não dito. Tudo se ganha ou tudo se perde por se falar. Nesta tragédia da linguagem são muitos os equívocos, fruto de uma assintonia dialógica. Lembramos Cordélia. Que deverá dizer Cordélia? Amar e calar-se. Desditosa que aos lábios não posso trazer o que guardo no coração. Crente ou não em juízos finais, mas por certo ciente dos distintos meios de justificação professados desde a dissensão luterana, atos ou fé, Shakespeare coloca Cordélia no colo do rei de França e deixa que este se embrenhe no assertivo versículo do evangelista Mateus. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Muitas vezes, artistas, filósofos, religiosos, teóricos, a humanidade, enfim, mais depressa se expressa com o silêncio do que com a palavra. Deste modo, o silêncio manifesta-se como elemento fundamental no processo comunicativo, manifesta-se como fundador de sentidos e significados.
Podemos então afirmar que ele é uma outra forma de expressão, de que é a linguagem? Ao observarmos o silêncio como parte integrante do diálogo, respiração, suspensão, lugar possível de reflexão, como sugestão do dito, como complemento, equilíbrio, como vínculo dialógico e reverberação fecunda da palavra, quase queremos dizer que ele fala. Mas não. Ele significa. E aí reside, como dissemos, o perigo da sua escuta, da sua leitura, da tradução do seu significar. O silêncio é naquele que o escuta. Ele significa naquele que o escuta. Então, assim como as manifestações extralinguísticas, sujeita-se às mais diversas interpretações, onde o gesto, mais ou menos consciente, se propõe como suporte de entendimento, mas pode muito bem ser, também ele, gerador de equívocos. Dizemos gesto, mas podemos dizer palavra escrita. Como não conceber a linguagem gestual e a escrita como duas distintas manifestações de ordem íntima, ou seja, duas manifestações do silêncio? E então, a escrita e a linguagem gestual, falando no e do interior do falante, de modo inequívoco, sendo elas disseminadoras de palavra de signos de ordem íntima no mundo, ficam à mercê do ouvinte, leitor, e às suas interpretações desse silêncio, posto que adquire voz na misteriosa vibração interior do legente, admitindo o universo de Gabriela Lansol. Hoje em dia, a comunicação tornou-se indispensável para a integração social dos indivíduos, que sem ela vivem, diz-se, sem sentido. O século acelerado viciou-se em processos comunicativos de consumo imediato, claros, básicos, redutores, barulhentos. Viciou-se na necessidade de falar, mostrar, votando o silêncio, na maior parte das vezes, através de um exercício de censura por omissão, ao ostracismo, classificando-o como perda de tempo, obstáculo ao desenvolvimento, imobilidade, preguiça, inépcia, ignorância, etc. Para este século, o silêncio, já o afirmamos antes, é o negativo, o escuro, onde se emprateleiram os indivíduos de poucas falas, tantas vezes sujeitos ao desprezo, a mal-entendidos, ao escárnio, a serem vistos como artefacto museológico ou como excêntricos. À palavra, e sobretudo à imagem, foram concedidas honras e privilégios no conhecer-se e dar-se a conhecer. No entanto, por paradoxal que pareça, nunca se disse tão pouco em época de tanto barulho. Nunca se escutou tão pouco, submersos em fala que estamos. Como conhecer o perfume de um tempo, se não nos demoramos a prová-lo? Como sentir o pulsar de um tempo, se não o escutamos perseverantes? Como o conhecer, se não habitamos o silêncio nem contemplamos o invisível? Mas assarampantados, nos obrigamos a captar num só relance o incomensurável arquipélago de sucedidos em que se tornou o mundo. É o barulho, imperador irrascível, que nos cerca. É o barulho, pois, como nuvem exibicionista, perniciosa, pseudocientífica, pseudo-intelectual, pseudo-ativista, nuvem tóxica, estéril e imatura, nuvem conflituosa, na iminente aspiração do impacto e incapaz de diálogo, porque incapaz de escuta e pensamento, nuvem onde todos berram em simultâneo e onde dizer é ser. Padres do deserto, palavras do silêncio, de onde partimos para esta reflexão, é uma convocação mais à escuta, à interrogação, à via das dúvidas e ao compromisso com a afinação dos sentidos. É uma proposta de lucidez e profundidade no uso da palavra. É um repto à habitação do silêncio, o mais dos eloquentes discursos. De improviso. Terminamos assim mais um episódio de Horto Ostinato.
continua é a leitura que José Miguel Costa fez ao piano, assente nas fundamentais do nosso encontro de hoje. Fiquem bem, com saúde. Regressamos em fevereiro. Até lá.